varelajonas71@gmail.com. Estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Chegamos aqui no Antigo Testamento, na parte dos livros sapienciais. São 5: Provérbios, Jó, Eclesiastes, Eclesiástico e Sabedoria. A esses são acrescentados 2 livros poéticos, Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Nós continuamos hoje a leitura dos Salmos 57, 57 entre parênteses 56. A glória de Deus é fazer justiça. Súplica e agradecimento de um refugiado no templo. Versículo 2-5. Acusado injustamente, o salmista se refugia no templo, que é a casa de Deus e de todos aqueles que se encontram em dificuldades. A esperança é que Deus manifeste seu amor e fidelidade fazendo justiça. Versículo 6. O refrão repetido no versículo 12 pede que Deus manifeste sua glória, iluminando a terra com sua justiça. Versículos 7-11. A ruína dos inimigos, pegos em suas próprias armadilhas, é prova de que eram eles os culpados. Os versículos 9-11 trazem uma oração de agradecimento a ser cantada pela manhã. Tema: o amor e fidelidade de Javé, que serão proclamados para o mundo inteiro. Assim o Deus verdadeiro, pouco a pouco, vai sendo reconhecido por todos. Salmo 58, entre parênteses 57, a maior alegria dos justos. Violenta súplica pedindo justiça. Versículos 2 e 3. Os poderosos aqui são os juízes. Eles participam da função divina de administrar a justiça, defendendo os fracos e os pobres contra os poderosos e exploradores. É para isso que usam o poder? Não. Pervertem completamente suas funções, maquinando a injustiça e manipulando o direito para favorecer os injustos. Versículos 4-6. Os injustos formam uma classe organizada e especialista em fraude. São piores que serpentes, porque elas podem ser controladas, enquanto eles são indomáveis. Tapam os ouvidos, fechando-se completamente a qualquer possibilidade de mudança. Com eles, nem mesmo Deus pode fazer nada. Versículos 7-10. Diante da obstinação dos injustos, a súplica assume tom apaixonado e, com 6 imagens acumuladas, pede-se que Deus manifeste sua justiça, fazendo os injustos desaparecer. Versículos 11-12. A derrota dos injustos é motivo de alegria para todos os que têm fome e sede de justiça. Não se trata de nenhum prazer na vingança, mas de alegria legítima pelo triunfo da justiça. É na realização da justiça que os homens podem reconhecer a presença e a ação do Deus vivo. Se ele não realiza a justiça, não merece crédito de ninguém. Salmo 59, entre parênteses 58. Deus ri dos injustos. Súplica de um homem injustamente acusado. Versículo 2-5a. Porque os poderosos perseguem e acusam o inocente? É que a simples presença do justo incomoda os projetos perversos daqueles que exploram e oprimem o povo. 5b-6. Versículo 5b-6. Convoca o Deus do povo a combater contra os inimigos deste. Versículo 7.
O refrão repetido no versículo 15 caracteriza os injustos pela sua insaciável e selvagem voracidade. Versículos 8, 9. O injusto é um ateu prático. Pensa que Deus não vê a injustiça e nem ouve os clamores que ela provoca. Versículos 10 a 14. Ato de confiança unido à súplica pela justiça. Para ser justo, o amor de Deus responde de dupla forma. Salva o inocente e castiga o verdadeiro culpado. É nisso que se testemunha o governo de Deus. Versículos 17 e 18. Promessa de ação de graças que se realizará pela manhã. Salmo 60, entre parênteses 59. Com Deus faremos proezas. Súplica do povo em tempo de derrota. Versículos 3 a 7. Derrotado na guerra, o povo acha que Deus, seu aliado, o rejeitou, inclusive provocando o abalo do país, que é a terra prometida. A súplica visa a motivar Deus para restaurar a sorte do seu povo. Ele não poderá negar resposta a seus fiéis e amados. Versículos 8 a 10. À súplica responde um antigo oráculo. A terra prometida pertence a Deus, que é imaginado como alguém deitado em toda a sua extensão. Moabe, Edom e Filisteia eram reinos vassalos no tempo de Davi. Versículos 11 a 14. Volta o tema da súplica em forma de diálogo entre alguém, entre parênteses, versículos 11 e 12, e a comunidade, entre parênteses, versículos 13 e 14. Quando o povo se organiza para lutar pela liberdade, Deus o lidera, fazendo-o derrotar os opressores. Salmo 61, entre parênteses, 60. Ó Deus, ouve o meu grito, súplica de um levita exilado com pedido em favor do rei. Versículos 2 a 4. Provavelmente deportado na Babilônia em 597 a.C., um levita anseia voltar para Jerusalém, onde ainda não foi destruído o templo, entre parênteses, rocha, refúgio e torre forte. Ecoa aqui o desejo de todo exilado ou emigrante, retornar à sua terra junto aos seus. Versículos 5, 6. O templo é a tenda de Deus no meio do seu povo, que tem herança ou parte na terra prometida. Versículos 7 a 9. Conclui com súplica pelo rei, talvez Sedecias, S-E-D-S-I-A-S. Salmo 62, entre parênteses, 61. Deus é poder e amor. Oração individual de confiança. Versículos 2 e 3. Repetido com pequenas diferenças nos versículos 6 e 7, o refrão traz a profissão de confiança. Só Deus pode merecer confiança absoluta. Ele que apoia, protege e salva. Versículos 4 e 5. Conta a fidelidade que passou. Trata-se de um líder que em situação difícil não encontrou apoio e por cima sofreu pressão. Todos ficaram contra ele, fazendo de tudo para arruiná-lo. Versículos 8 a 11. Lição para a comunidade. São falsas as seguranças oferecidas por uma sociedade fundada na opressão, no roubo e na posição social. É Deus quem zela pela boa fama do justo. Versículos 12 a 13. O homem pode confiar em Deus porque este é poder e amor. Poder sem amor sem amor não inspira confiança. Amor sem poder não é eficaz para realizar a justiça dentro de uma sociedade cheia de conflitos.
Salmo 63, entre parênteses, 62. O amor de Deus dá sentido à vida. Súplica de um levita exilado. Versículo 2, 3. Longe do templo onde se manifesta a presença do Deus da aliança, o levita se sente privado do seu elemento vital. Versículo 4 a 6. Na esperança de voltar um dia a participar do louvor e banquetes rituais, o salmista reconhece que o amor de Deus vale mais do que a vida. Esta só tem sentido quando movida por esse amor. Versículos 7 a 9. Lembranças de Deus no silêncio da noite, mesmo longe do templo e da terra prometida, o exilado sente a presença de Deus que lhe sustenta o ânimo. Trata-se de uma presença muito especial, a ausência sentida. Versículos 10 a 12. Os inimigos são os deportadores. A menção do rei, talvez Sedecias, Sedecis, faz pensar que o salmista teria sido deportado em 597 a.C., entre parênteses, conforme notas no Salmo 61. Salmo 64, entre parênteses, 63. Deus castigará os opressores. Súplica em situação de opressão política, versículos 2 a 7. A súplica do salmista nasce da tomada de consciência. Ele vive numa sociedade totalmente corrompida pelos interesses ambiciosos de um grupo injusto que a domina. Esse grupo vive em conspirações e conchavos para aplicar um projeto injusto através de palavras enganadoras e ações que exploram e oprimem o povo inocente. Versículos 8 a 11. O salmista confia que Deus não vai ficar calado e passivo. Ele vai realizar a justiça, fazendo o mal voltar-se contra o opressor. Quando isso acontece, as pessoas reconhecem a Deus e os justos e inocentes se alegram e se felicitam. Salmo 65, entre parênteses, 64. O Deus verdadeiro é assim. Oração coletiva de agradecimento na qual se reconhece o que Deus significa para o povo. A ocasião desse agradecimento é a festa da colheita, logo após o dia do perdão. Versículo 4. Versículos 2, 3. Deus ouve a súplica e responde às necessidades. Versículos 3b, 4. Deus perdoa os pecados, libertando novamente para a vida. Versículo 5. Deus reúne seu povo em sua casa e lhe ensina a repartir os dons que ele próprio concedeu. Versículo 6. Deus é a esperança de todos porque realiza a justiça, assumindo a causa dos pobres e oprimidos. Versículo 7. Deus é o Criador do mundo que ele sustenta e dirige para a vida. Versículos 8 e 9. Deus é o Senhor da história, impedindo que os poderosos abafem a luta dos fracos pela vida. Versículos 10 a 14. Deus é o Senhor da natureza, ele providencia para que o ciclo da natureza se realize e o homem possa viver do fruto do seu trabalho. Voltaremos no próximo vídeo com as explicações do livro dos Salmos, no seu capítulo 66. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.